Olá você, seja muito bem-vindo ao módulo 10 do nosso curso As Leis do Sucesso. Neste módulo eu vou falar sobre empatia, como usar a empatia para influenciar e também não se deixar influenciar. E já de cara eu quero dizer que se você quer sobreviver nesse mundo cada vez mais competitivo, onde cresce a escassez de oferta de trabalho, você precisa entender as pessoas num nível mais elevado. E quando falo em entender as pessoas, não é apenas nas coisas corriqueiras, nas coisas superficiais, mas é entender de maneira realmente profunda, para que você possa influenciá-las, que isso é necessário, e para que você não se torne objeto de manobra delas. E pior ainda, não permita ser sacaneado, tornar-se o bode expiatório dos malabarismos e caprichos delas. Mas nessa aula não teremos condições de contemplar ou de abordar um tema tão amplo e complexo. Nós vamos avançar nesse tema um pouco mais no nosso mini curso sobre poder e manipulação. Aqui nós vamos nos debruçar sobre um subtema desse tema. Qual é esse subtema? Como parar de se importar com aquilo que as outras pessoas pensam de você. Por que permitimos outras pessoas terem tanto controle sobre a maneira como vivemos a nossa vida? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que você permite outras pessoas terem tanto poder sobre você? Porque, sendo honesto, a maioria de nós permite isso o tempo todo. E principalmente se você é uma dessas pessoas que acredita que precisa fazer a vontade de todo mundo à sua volta para ser amado, e se você está cansado disso, e se você quer parar de se importar com aquilo que as outras pessoas pensam de você, então essa aula, esse módulo é para você. Eu vou lhe dar as ferramentas necessárias para parar de se importar com o que todo mundo pensa de você e se focar naquilo que você realmente deseja. Muitas pessoas, e talvez você esteja incluído nelas, se apegam tanto àquilo que as outras pessoas pensam que isso literalmente destrói a paz e a tranquilidade delas. E mais importante, você vai ver que isso elimina qualquer chance dessas pessoas realizarem seu sonho. E por que sentimos essa necessidade de sair do nosso caminho para satisfazer a vontade dos outros? Por que nós damos tanta importância à opinião dos outros? Geralmente é porque nós pensamos o seguinte: porque eu não quero ser visto como um babaca, eu não quero ser visto como aquele cara rude, malvado, sem alma. Eu quero ser visto como um cara bom, como uma pessoa querida, eu quero ser empático, eu quero me importar verdadeiramente com as outras pessoas. E para isso eu preciso dar um passo a mais e ser legal com as pessoas. Eu quero ter certeza que eu farei coisas boas e que as pessoas gostem de mim por isso. Essa é uma filosofia na qual a maioria de nós cresce, somos educados assim. Nós aprendemos isso desde muito cedo na família, na escola. Nós aprendemos que não podemos simplesmente ignorar as vontades e os desejos das outras pessoas. Nós aprendemos que é feio não se importar com os outros e fazer somente aquilo que a gente quer. Eu já consigo imaginar que você concorda com isso, que isso é feio. Mas, se pensarmos bem, existem inúmeros problemas com essa mentalidade de satisfazer as pessoas à nossa volta, de sair do nosso caminho
para agradar aos outros. E para compreender isso, vamos primeiro olhar por que temos essa necessidade de agradar, de satisfazer a vontade das outras pessoas. O que acontece nesses casos? Por que somos tão inclinados a fazer a vontade dos outros? Por que damos tanta importância à opinião que as outras pessoas têm sobre nós? A conclusão a que eu cheguei é a seguinte: você tem uma imagem de si mesmo. Lembra do conceito de ideia central que vimos no módulo anterior? Todos temos uma ideia da pessoa ideal que deveríamos ser. Na sua mente, você tem essa imagem mental do que você pensa que seu eu ideal seria. Todos nós temos isso. Mas se você é o tipo de pessoa que tem mania de querer fazer a vontade de todo mundo à sua volta, se você se importa demais com a opinião dos outros, das outras pessoas, então a imagem que você tem de si mesmo é muito específica. A sua imagem, a imagem que você tem de si mesmo, é uma imagem dessa pessoa nobre, perfeita. Você é, na ideia que tem sobre si mesmo, essa pessoa boa, generosa, altruísta. Na imagem que tem sobre si mesmo, você é uma pessoa que se importa. Você não é como essas outras pessoas que perambulam sem propósito pela vida, que não se importam com as outras pessoas. Você não quer machucar o sentimento das outras pessoas. Você quer fazer o bem. Você quer fazer apenas coisas boas na vida. Consciente ou inconscientemente, essa é a imagem que você tem de si mesmo. E você quer ser visto assim. Você quer ser visto como essa pessoa boa, querida, decente. Ou seja, o tipo de pessoa que você imagina ser, seu eu ideal. Então, primeiro, você tem essa imagem de si. E segundo, você quer que essa imagem seja refletida nas pessoas à sua volta. Então presta atenção, você tem essa imagem de si, mas ter essa imagem de si mesmo não é o suficiente. Você quer que as outras pessoas reconheçam essa imagem, você quer que os outros confirmem, validem a imagem que você tem de si mesmo. Você quer evidência dos outros. Evidências de que essa imagem da pessoa ideal é uma imagem acurada, verdadeira, e você quer que as outras pessoas vejam essa imagem e saibam que você é assim. E isso é muito importante para você, mais importante que tudo. E você quer essas evidências de todo mundo à sua volta. Você quer essas evidências dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos, seja de quem for. Você quer que todas as pessoas confirmem essa imagem que você tem de si mesma, de si mesmo. Você quer ser aprovado por essas pessoas. Você quer ser amado ou amada. É basicamente isso o que você quer. E a forma de saber se isso está acontecendo ou não é ter a confirmação, a afirmação, a validação dos outros dessa imagem que você tem, que você criou de si mesmo. E por causa disso, você trabalha muito, você age constantemente no sentido de manter essa imagem. Por quê? Como você já pode estar imaginando, quando você tem todas essas pessoas à sua volta, pessoas que você quer agradar, pessoas das quais você quer determinadas reações, e por isso você precisa agradá-las, você precisa fazer a vontade delas. Então, administrar tudo isso não é uma tarefa fácil.
Isso não é fácil de se conseguir. Isso não é uma situação fácil de controlar, até porque essas pessoas vão querer cada vez mais de você. E por isso você fica correndo por aí, literalmente tentando controlar a sua vida de tal forma que as pessoas à sua volta lhe aprovem o máximo para que a sua imagem, essa imagem ideal que você tem, esteja protegida. Para que você possa dizer para si mesmo, olha só, eu de fato sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa nobre. E como eu sei disso? Ah, porque o fulano disse isso. O ciclano também disse. A fulana comentou isso. Olha o que o ciclano escreveu sobre mim. Então, eu de fato sou essa pessoa nobre. Você procura por evidências que confirmem essa imagem. E cada vez que você ouve ou encontra evidências que contradizem essa imagem que você tem de si mesmo, isso lhe deixa completamente fora da casinha. Isso lhe deixa louco ou louca, isso lhe perturba. E o que isso faz? Isso faz com que você haja ainda com mais esforço para corrigir isso, para garantir que você daqui para frente não receba nenhuma evidência a mais que desconfirme, que invalide essa autoimagem que é tão valiosa para você. Então você quer duas coisas: a confirmação, a validação dessa sua autoimagem, e você quer que ninguém desconfirme ou invalide essa autoimagem. E é nesse sentido, é nessas duas coisas que você coloca todo o seu foco, sua energia. E uma das maneiras que você faz isso, que você age nesse sentido, é dizer para si mesmo que você precisa ser ainda mais querido, que você precisa se dedicar ainda mais aos outros, fazer ainda mais a vontade deles. Você quer ser muito empático. Você quer mostrar que se importa com o sentimento dessas pessoas. O problema é que ser empático, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa muito boa, nesse caso, geralmente é uma grande armadilha. E uma armadilha na qual você pode estar se afundando cada vez mais. Como se você estivesse esperneando num poço de areia movediça. Aqui está o problema fundamental nesse caso e que você precisa entender. Mesmo que seja legal se importar com outras pessoas, mesmo que seja bom fazer coisas boas por eles, ser empático e compreender seus sentimentos, você precisa saber que você é um organismo vivo, que está lutando pela sua autossobrevivência. No sentido mais amplo, você não faz nem ideia de quanto você é egoísta por natureza e que tudo o que supostamente você está fazendo pelos outros, na verdade, você está fazendo por si mesmo. Por exemplo, pais adoram dizer que amam seus filhos acima de tudo. E isso aparentemente dá uma ideia de altruísmo. Você ama mais o outro do que a si mesmo. No entanto, isso é uma noção falsa, porque você só ama aos seus filhos acima de tudo porque eles são seus filhos. E tudo o que acontecesse a eles teria fortes reflexos em você. Então você tenta protegê-los porque isso é uma autoproteção. Altruísmo seria amar mais os filhos dos outros do que os seus. Então, o ser humano, por natureza, assim como todos os outros animais, é um ser incrivelmente egoísta. E negar essa natureza é um desafio, é um problema, porque quando você nega que você é muito egoísta, quando você diz a si mesmo que você é essa pessoa altruísta,
E quando você quer provar que você é assim, você luta contra a sua própria natureza. E quando você coloca os sentimentos, as prioridades e os motivos das pessoas que cruzam seu caminho acima das suas próprias, você coloca a si mesmo numa relação contraditória consigo mesmo. Em algum momento, a sua natureza irá reagir. Ela não irá aceitar isso facilmente. Talvez ela vá aceitar isso por um tempo, talvez por alguns anos, por uma década ou duas, mas ela não irá aceitar isso para sempre. E assim, em algum momento, os problemas vão começar a aparecer. Você não pode suprimir essa natureza. Em algum momento, o estresse de todo esse sacrifício começa a aparecer. A raiva começa a aparecer, a decepção, as tensões começam a aparecer nas suas relações. Você começa a se sentir vazio, inautêntico. Você não se tornará hábil de criar o tipo de vida que você quer. E essa é, ultimamente, a razão pela qual nós estamos falando sobre isso aqui. A razão pela qual se preocupar demais com os outros, com aquilo que os outros pensam é um problema, é porque isso lhe impede de construir a vida que você quer, a vida dos seus sonhos. Se você quer agradar a todo mundo, você não vai conseguir realizar seus sonhos. Você não vai conseguir fazer as suas vontades. E por último, você não vai ver sentido na sua vida. Então, talvez a esse ponto você esteja dizendo, mas Jacó, o que você está dizendo? Você está dizendo que ser empático, que se importar com as outras pessoas é uma coisa ruim? De onde esse papo furado, esse papo sem sentido apareceu? Você está me dizendo que eu deveria ser egoísta, que eu deveria ser um babaca, idiota? Presta atenção. Não deixe sua mente fazer bullying com você. Não deixe sua mente pensar em preto e branco. Porque o que sua mente está dizendo é que se você não for uma pessoa que procura agradar a todo mundo, fazer as vontades de todo mundo, você será uma pessoa má. E como você não quer ser uma pessoa má, você precisa então continuar fazendo a vontade de todo mundo. Você diz, Jacó, eu até sei que há algumas desvantagens em fazer as vontades dos outros, mas isso ainda é melhor do que se indispor com todos e se tornar uma pessoa insensível. Bom, isso não precisa ser dessa forma. Eu vou lhe dar uma nova alternativa. A nova alternativa é o que eu chamo de caminho intermediário. Se desse lado nós temos autossacrifício e altruísmo, e desse outro lado nós temos o babaca frio, insensível, egoísta que pisa em todo mundo, então o que nós temos aqui no meio? Aqui nós temos uma coisa interessante. Temos uma pessoa que está completamente independente das boas ou más opiniões dos outros. E mais, aqui temos uma pessoa que tem raízes nos seus próprios valores. E esses valores são bons, corretos, e ela sabe disso, e isso é tudo. Acabou. Essa pessoa que está no caminho intermediário, ela possui valores intrínsecos e ela se guia por esses valores. E qualquer opinião que está lá fora sobre ela, não importa muito, porque ela está seguindo um caminho e ninguém a tirará desse caminho. Isso não significa que essa pessoa é egoísta, que essa pessoa é mau caráter ou babaca.
Mas isso também não significa que essa pessoa está se auto-sacrificando e sofrendo necessariamente para satisfazer a vontade dos outros. Então, este é o caminho perfeito, o caminho intermediário. Esse é o caminho que você precisa seguir se você quiser viver uma vida extraordinária. Se você quer viver o tipo de vida onde você faz grandes coisas. Então, de novo, siga esse caminho do meio, se foque nesse caminho, porque esta é a opção. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo.